Olá, está começando Calvinamente hoje um episódio diferente, direto aqui do acampamento da IPB Rio Preto. É um momento assim marcante, pelo fato da gente começar o episódio e gravar esse episódio aqui da chácara da nossa igreja, algo inédito, mas esperamos que seja o primeiro de muitos. E outro motivo é pela presença aqui do seminarista Francisco, aguardado, para participar com a gente. Muito aguardado. E assim, a agenda do homem é difícil, né? Então a gente conseguiu ali, em meio a todos os compromissos. Muitas viagens. A gente conseguiu a presença dele muitas viagens, no né, acampamento. Como é que tá, Francisco? Tudo bem? Antes de passar a palavra para você, que eu sei que você vai já reclamar do pão de queijo, que tá diferente, que estão, Tá calor. A gente vai ali passar a palavra para o Felipe, que eu acredito que esteja aí, muito feliz, de estar aqui na chácara. Para mim é um momento assim histórico mesmo, do podcast, até pro meu estúdio lá, você vê que a gente sempre gravou dentro de estúdio, pouquíssimas vezes a gente gravou fora, mas sempre com uma estrutura de mesa. Eu sempre quis gravar alguma coisa assim, nesse formato de cadeira, de roda, para a gente debater e conversar. E essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, ela é única, ainda mais com o Francisco aqui, seminarista, que está fora mesmo da nossa igreja e traz bastante o que ele está vivendo hoje, Então, para nós é muito importante, para a nossa igreja também, conhecer um pouco mais da vida do seminarista. Junto com a gente hoje aqui, nada mais, nada menos que tio Doug, o grande Douglas. Que já é de casa, Para mim é um prazer estar aqui, sempre aprendendo com vocês, é uma honra. Ensinando a gente, Robson? Não, aprendendo E aqui um o responsável, de conseguir aqui, juntamente com o mestre, professor Felipe, conseguiu providenciar essa estrutura para a gente fazer a transmissão. Nós estamos juntando um pouquinho de todo mundo aqui, todo mundo foi ajudando daqui, puxando dali, puxa cabo daqui, fio ali, aconteceu, verdade. Graças a Deus. A parte técnica, nada mais, nada menos do que ele, Ele, o grande, o mestre, me dá lá! Ele tá lá. Tá sem microfone, mas está aqui na parte técnica, fazendo aqui a produção. Quero agradecer também nossa produção, que está sempre com a gente. Vai ter esse vídeo para editar, então, Fábio, volta. Estamos com saudade. Vai ter serviço, Fábio. Vai ter serviço. O pessoal Gustavo vai achar também. Que não pode acostumar, Pode acostumar, porque externa, cara, é complicado fazer, hein, Robson? Você vê como que é sofrido. A gente vai atrás de iluminação, cabo, câmera, áudio, tudo. Para acontecer, demora um pouco e tem que ser pessoas capacitadas para chegar nesse nível. Mas de short é a primeira vez que você faz? De bermuda? Não, é que não. A gente vai de blazer e bermuda lá na Calvinamente. É que é daqui para cima. É que o pessoal não sabe ali, porque aparece na mesa, mas eu não vou falar quem é. Mas vai de bermuda, chinela havaiana. Não você sou tem eu. que ver. Um Olha abraço, para cima, assim, na mesa, parece que está... Um abraço, um abraço pessoal, o Eduardo Roberto, um abraço. Olha só, jogando o Eduardo na entregou. Agora vamos para o nosso convidado, que é uma honra te receber aqui, seminarista Francisco. Bom, pessoal, boa tarde. Estou aqui no podcast aqui com os três aqui. O nosso reverendo Robson, meu líder Douglas, líder de Giz, e o nosso irmão Felipe aí, bacana demais. Rapaz, eu tô aqui nervoso aqui, tô quase tendo um treco, viu? Porque participar dessas coisas aí, eu não sei como é que o Hélio deu conta, mas eu vou tentar aqui, viu, cara? Mas você estava me falando lá que a diferença que você notou... É verdade, rapaz. Um dos meus pastores, eu não vou dizer nome, ele está muito longe daqui. Meu pastor falou, fala lá pro pessoal, te arrumar um pão de queijo, alguma coisa. Eu já cheguei aqui, o Felipe falou, você quer água? Pega água você lá, rapaz. É uma forma acolhedora, que quando a gente muito gosta, carismático. Mas quando a gente gosta da pessoa, né? a gente tem esse carinho. Igual o Robson. Ele só me zoa, maltrata e eu já estou acostumado. Porque ele gosta de mim, eu sinto que ele tem um carinho. É o amor, né? É o amor fraternal. É fraternal. Mas, Francisco, assim, tirando as brincadeiras, a gente sabe da luta do seminário, Há pouco tempo eu estava lá também, a gente sabe que tem a correria, os compromissos, e de verdade é uma alegria a gente poder gravar, A gente até pensou, não conseguimos fazer isso lá no estúdio, mas aproveitando essa oportunidade que a gente tem aqui do acampamento, é um privilégio dobrado, da gente poder estar com você conversando aqui e também aprendendo e acertando aqui a questão de gravar de forma externa, também potencializando aí as
qualidades e os dons, talentos de outros irmãos, né? Igual a Abdala ajudando lá Tem na... muito aí. Muito legal, Tem muito. é algo importante. Uma Então, bênção. só queria dizer que a gente se sente alegre e você tem contribuído para isso, tá? Então, a gente agradece por isso. Sim. Obrigado, rapaz. Nem eu tinha ideia que eu estava contribuindo, né? Mas tá dizendo que tá muito bom, aí. Maravilha. Ô Francisco, eu tenho algumas dúvidas assim dessa parte do seminário, mas eu queria saber um pouco sobre o seu chamado, né? Como é que foi? Você sempre foi presbiteriano, foi dessa igreja. Como é que você sentiu que era o seu momento de servir a Deus, de ser pastor? Rapaz, eu me converti em 2002. 2002, eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular. E, assim, foi muito precoce porque eu comecei a ler a Bíblia a partir dos meus 18 anos. Eu achei que estava lendo a Bíblia muito tarde, pela questão da idade. O que aconteceu? Eu fui trabalhando dentro da Igreja Quadrangular com missões, sempre gostei de evangelismo, essas coisas. E eu via que a vida de um pastor, cara, é uma vida sofrida. Eu falava, isso eu não quero ser. Isso eu não. Obrigado, Douglas. Deixa eu até me ajeitar aqui. Eu não gostava muito porque eu achava que era uma vida muito sofrida. É o famoso persona não grata. É a pessoa. Aí eu falava, cara, isso aí deve ser uma luta demais e tal. E eu sempre correndo. E teve um momento que eu fui fazendo cursos e mais cursos para aperfeiçoar, para trabalhar dentro da igreja, curso de teologia, fiz bacharelado pela Assembleia de Deus. E chegou um momento quando eu voltei para a minha igreja mãe, que era a Quadrangular. Os caras, pastor daqui, pastor dali, pastor daqui. Eu falei, cara, eu acho que Deus está me chamando. Peguei, comecei a trabalhar como pastor adjunto, pastor auxiliar, e trabalhando na igreja, só que assim... Então, na Quadrangular, você Já trabalhava como pastor auxiliar. Você falou 18 anos, você passou a ler a Bíblia. Passei a ler a Bíblia. Então, a sua conversão foi aos 18 anos? Foi, ou, 17. 17 mas anos. aos 18 eu comecei a ler a Tá. Bíblia. Aí a família evangélica, você é de lá, berço evangélico? Não, minha família, assim, hoje tem uma cunhada que vai em uma igreja neopentecostal, tal, tudo mais, mas família cristã, não. E como foi assim, a sua conversão aos 17 anos? Você, através de amizade, alguém... Como é que foi? Rapaz, a minha conversão, ela foi por Deus mesmo, porque eu fui criado num ambiente que meu pai, que era meu pai adotivo, ele era traficante, cara. Ele era traficante. E minha mãe, ela era alcoólatra. Ela era, assim, de beber, assim, de passar vergonha no bar, tal, tudo mais. Eu comecei a ser criado naquele contexto, e assim, de forma muito, bem para baixo. Eu cheguei a um ponto, um dia, de sentar na linha do trem, eu falei, cara, eu vou esperar o trem chegar aqui e passar por cima. Eu falei, quantos anos, assim, mais ou você menos lembra? uns 13 anos, 13 ou 12 anos. Cara, era horrível. Você chegar na sua casa, um exemplo, teve uma feita que eu tive que obrigar minha mãe para a escola. Minha mãe estava bêbada, muito bêbada, muito. Seus pais são... seu pai é adotivo, seu pai biológico? Não, meus pais morreram, né? A minha mãe até que no ano de 2014 aconteceu uma fatalidade com ela na cidade de Araraquara. Ela foi estuprada e morta, né? Estuprada e morta. Nesse dia, graças a Deus, Deus ele envia amigos para mim, assim, o Gesley, o Tiago, que vai na igreja. Eles perceberam que eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. Não estava com a cabeça no lugar. Eu estava no meu dia assim, falei, cara, é horrível. Eu fui criado nesse tipo de contexto, né? Com um pai que era traficante, uma mãe que era alcoólatra. A minha avó era mãe de santo, para vocês terem ideia. Minha avó era mãe de santo. E a gente vai sendo criado naquele contexto, naquele ambiente, e você fala, cara, das duas uma, ou você é uma pessoa ruim, ou Deus tem que fazer alguma coisa nesse negócio. E coincidiu que meu irmão começou a receber visitas do pessoal da Quadrangular, e começaram a pregar para o meu irmão, e o evangelho acabou me atingindo. Tinha um cara que ele morava na rua próxima da casa da minha avó. Isso em Rio Preto? Sim, aqui em Rio Preto.
o cara ia todo dia fazer visita para mim. E foi nesse contexto. Hoje ele é um policial até. E acabei adentrando dentro da igreja quadrangular. O Gesley e a família dele sempre foram da quadrangular. Vocês conheceram, então, o Gesley que está assistindo aqui nos bastidores, né? Tá ali. Hoje a gente tem esse... Gesley, depois ele... Um abraço para o Gesley. Mas, A Ellen já Você vem participou. aparecer aqui, só falar um oi, pessoal, aqui ao vivo, tá bom, Gesley? Traz seu cunhado também. Coitado. Mas ó, é impactante, o Francisco, assim... eu não sei, você ia perguntar alguma coisa. Eu vou ser sincero, eu tô chocado. Porque a gente vê muitas histórias, né, no podcast lá, a gente vê muitas conversões, a gente já viu muita coisa difícil ali, muita bênção também, né? De irmãos que nasceram na igreja, que sempre foram cristãos, mas eu vou ser sincero para você, Francisco, é um milagre. A gente vê que Deus está na tua vida e sempre esteve. É aquela forma, né? Sempre é um milagre. Sempre é um milagre. Porque, naturalmente, o homem não tem disposição para aceitar o evangelho. Mas, quando a gente se impacta com uma história dessa, assim, com um testemunho desse, realmente é algo impactante, né? Eu estava até falando para os meninos aqui, eu tenho um primo meu que ele está preso. Eu falei, olha, ele sair da cadeia, eu não sei o que vai acontecer, porque eu olho para mim, e às vezes a gente vai conversar com... É sempre em torno dos mesmos assuntos, é sempre as mesmas coisas. Aí eu falo, cara, só Deus mesmo para transformar ele. Só Deus. Mas aí, Francisco, você disse que a mensagem que não era para você foi para você, né? Você disse. Acabou no final sendo para mim. E como que você decidiu? No momento que você se decidiu, que a ficha caiu? Eu cheguei a um ponto assim que eu estava muito depressivo, cara. Muito, muito depressivo. Na realidade, eu estava vivendo o famoso niilismo. Eu não estava acreditando mais nada. Aí, um dia, saí de um trabalho que eu estava fazendo com um dos meus primos, que era marceneiro. Seus pais já tinham morrido? Não, minha mãe ainda estava viva. Minha mãe faleceu agora, como eu disse, ela faleceu em 2014. E meu pai, assim, ele faleceu quando eu tinha 11 anos. E quando eu estava retornando da marcenaria, estava até fumando um cigarro, para vocês terem ideia. Estava voltando da marcenaria com um cigarro na mão, tinha acabado de fumar o cigarro, aí eu passei assim, foi uma coisa sobrenatural, porque eu parei em frente à igreja quadrangular. Eu falei, cara, ou é agora ou é nunca. Encostei assim do lado de fora da porta da igreja. Aí esse amigo meu que morava pertinho ali da casa da minha avó, entra, não, eu vou ficar aqui, cara, estou todo lambrecado aqui, estou todo sujo e tal, tudo mais. Não vou entrar não. Entra, rapaz. Eu falei, não entro não. Vai que não entra. Entrei, fiquei encostado lá no fundo da porta. Não, senta ali. Não vou sentar. Senta, não senta, acabei sentando no banco da igreja. Aí os irmãos, na mesma noite, nós vamos combinar aqui para a gente ir para uma vigília. Você quer ir? Eu falei, o que é isso, vigília? Que negócio é esse de vigília? A gente é um grupo de irmãos, a gente se reúne e a gente vai orar à noite. Você quer ir? Eu falei, vou, cara. O Gesley estava esse dia ou não? O Gesley, ele era adolescente. Você já caiu numa vigília. Pré-adolescente. Logo de cara caiu numa de vigília. De visitante da igreja, você foi para o culto, do culto para a vigília. Aí começou com tudo já. A vigília, cara. E assim, foi engraçado que depois disso que eu me converti dentro da quadrangular, todo mundo que ia em casa me chamava de irmão. Aí minha mãe pegou e falou assim, meu filho, eu não tenho tanto filho assim não. Todo mundo que passa aqui é irmão. Eu falei, não, mãe, isso aqui é uma forma carinhosa que a gente chama um ou outro, a gente chama de irmão. Como a gente é salvo por Cristo, a gente passa a se chamar de irmão. Não, vamos parar com esse negócio de ficar te chamando de irmão na minha frente, que tem uns caras grandão que aparecem aqui. Irmão o quê? Eu não sou tão antigo assim não, cara. Foi a coisa mais engraçada. Engraçado, assim, mas é isso, assim, você falando da realidade que você viveu ali na infância, adolescência, e a gente vê essa graça, né, te alcançando ali na igreja, trazendo para a igreja. Aí o Douglas havia perguntado, né, com relação... O Douglas não, acho que foi o Felipe, com relação ao seminário. E aí, lá na igreja, depois você foi se aprofundando,
fazendo Isso. ali os cursos para obreiro. Isso. E uma característica que a gente sempre, assim, desde quando você começou, a gente vai chegar lá, né, para falar quando você chegou na nossa igreja, mas desde que você chegou é isso, assim, a gente sempre percebe que você está lá pesquisando alguma coisa, conhecendo. Como é que isso surgiu também nessa demanda de ter que, sei lá, pregar lá na igreja quadrangular ou dar algum estudo? Como é que... O que aconteceu? Esse cara que era meu pai na fé, que hoje ele é um policial, hoje ele até não está mais na igreja, ele vive uma vida aí. E o que aconteceu? De repente ele falou assim, eu estou fazendo curso teológico. Eu falei, o que é isso? Ele falou, estudar a Bíblia. Eu falei, mas tem esse tipo de curso? Ele falou, tem. Eu falei, interessante, rapaz. Ingressei em 2004 para fazer o curso teológico da Quadrangular. Você estava com quantos Eu anos? estava com 19 anos. Aí você falou que antes disso você tinha dificuldade, questão de escola, como é que foi tranquilo para fazer os cursos assim? Como é que... Não, curso dentro do contexto pentecostal ele é mais tranquilo. Não é tão puxado como no contexto do seminário, não é tão puxado. E quando eu cheguei em 2004, eu fui fazer o curso da Quadrangular. Chegou assim, eu falei, cara, quer saber do negócio? Não vou terminar. Eu tranquei o curso. Aí nisso eu tinha saído da Quadrangular, fui para a Assembleia de Deus e falei, cara, eu preciso me aperfeiçoar. Fui fazer o curso básico, fiz o curso médio, depois fui fazer o bacharelado em teologia pela Assembleia de Deus. Terminei o curso, estou trabalhando como obreiro dentro da Quadrangular e o mesmo sermão, que você vai ser próspero e tal, tudo mais, aquilo já estava aquela novela repetitiva. Eu falei, cara, isso aí para mim não está dando, não. Eu falei, não dá para mim. Eu falei, olha... Aí, o Gesley do nada, o Gesley me mandou mensagem no WhatsApp. Francisco, conheci uma igreja muito boa aqui, não sei o quê. Falei, ou essa igreja ou não é mais nenhuma. Peguei, cara, falei, tá, onde é essa igreja? Fica ali, tal, no centro da cidade, tal, não sei o quê. Você quer ir lá fazer uma visita? Fui fazer uma visita. A primeira, eu lembro até hoje, quem estava pregando nesse dia era o Gilmar, o presbítero Gilmar. Ele colocou um vídeo. Aí o pastor Bisael chegou. Francisco, você me perdoa. Aqui não é costume aqui colocar... Ele é novo, é a primeira vez que ele está pregando. E tal, tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Foi num sermão, assim? Foi um sermão do jeito dele, né? Foi um sermão, assim, que eu achei legal, bacana. Mas aí eu tinha voltado no outro domingo. O pastor Bisael estava pregando expositivamente em cima de Joel. Aí eu fiz a pergunta do americano, né? What? Que isso, cara? Que negócio é esse? Eu fiz isso também. Doutrina, eu falei, rapaz, era isso que eu sempre acreditei. Nossa, olha, falando sobre o gafanhoto, que é a disciplina de Deus para Israel, é isso mesmo. Eu falei, rapaz, é Bíblia, era isso que eu queria. Mesmo depois de você ter feito o curso lá de teologia, mesmo depois, cara. você teve esse impacto ao chegar lá na igreja e participar ali de um culto que a Bíblia estava sendo pregada de forma expositiva. Você pode pegar qualquer pessoa que ela é pentecostal, de anos, você coloca ela dentro de uma igreja reformada, séria, para ouvir um sermão, ela vai falar, eu estou vendo Bíblia pela primeira vez. É verdade. Ela vai falar isso para você. Não é desmerecendo o pessoal da igreja pentecostal. Nada disso. Eu falo por mim que eu fui 14 anos pentecostal. Só para não perder aqui a brincadeira, mas é assim, todo mundo não, muitas pessoas têm chegado de igreja pentecostal e aí vão falar assim, não, porque eu assisti um vídeo do Hernandes, porque eu assisti um vídeo do Augusto Nicodemos, e você falou que chegou na nossa igreja por causa do Gesley, né? Então tá tudo ali, né? Olha o peso. Você tá vendo só, rapaz? Como é que eu queria saber onde é que a Kaline entrou na sua história. A minha história com a dona... Onde ela entrou aí? A minha história com a dona Kaline, cara... Isso. Eu tô lá no Facebook, lá... Não vai se emocionar, hein? Que ela tá olhando aqui, oi, Kaline. Rapidinho, ela tá na plateia. Antes de ir pro assunto Kaline, eu acho que nem no podcast que a esposa do Jéssica foi, a gente falou tanto dele.
Hã? Um abraço pro Gesley aí, tá aqui ao vivo esse rapaz. Não, o Gesley foi uma É que pessoa... ele tá de É uma frente benção, aqui, né? né? Então fica Ele é uma mais... benção, né? É. E o cunhado do lado lá, ó, protegido? Ô, rapaz, o Brunão ali O cara é a segurança, né? É o nosso calvineto. Calvinete. Escuta todos. Então, Vamos lá. Então, Agora rapaz, vamos lá, a Dona Dona Kaline. Kaline foi um negócio muito assim... Foi Outro milagre. Outro milagre, cara. Bota milagre nisso, hein? Aí o que aconteceu? Eu tô lá no Facebook, lá, fuçando lá, vendo publicação. Aí eu vi a foto dela, eu falei, cara, eu vou adicionar essa moça aí, vamos ver o que vai dar. Puxei assunto com ela. Puxa um pouco. Isso. Puxei assunto com ela, ela respondeu. Eu falei, cara, isso é um milagre mesmo. Eu falei, ela respondeu, é um baita de um milagre e tal, não sei o quê. E a gente foi conversando, eu falei, e aí, você topa namorar comigo de longe? Ela falou, topo. Eu falei, cara, eu pensando comigo, eu falei, cara, essa mulher, ela é muito doida, ela tem muita fé, cara. Eu acho que Ela é o de outra Francisco- cidade? Dá o contexto para o nós. Ela é de Francis- outra cidade? Ela é do morava Nordeste, onde? né? Do Nordeste, Nordeste. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E assim, eu tô sentindo o Francisco tenso aqui, porque ele deve estar aqui. Eu não posso dar muito detalhe também, Sim. né? Não quero É, deixar... não Não, comprometa. cara, não, ela gosta que eu dou detalhes. Eu não gosto de dar detalhes, ela A gosta que eu mulher dou gosta de detalhes. detalhes, eu sei disso. Ela, todas as vezes que a gente vai contar a história, eu começo a pular a etapa, ela fala assim, ó, não. pode, não pode. Ela para, ela fala assim, não, conta desde o início. Ela fala, Então, aí vocês começaram a relacionar começamos pela a internet? conversar. Assim que eu tinha entrado dentro da igreja presbiteriana. Não, Conversando com 2004, depois, 2004. ela... Não, em 2016. 2016. 2016. Comecei a conversar com ela e tal, tudo mais. Dia 26 de novembro ela aceitou namorar comigo. Dia 26 de novembro. Olha só, o 2016. cara é bom, hein? Ele sabe as de datas data, hein? certinho. Sei, Muito cara. bom. Sei. Aí a gente foi, conversou. Aí ela falou assim, olha, eu vou sair daqui para ir para Rio Preto para te conhecer. Você quer? Eu falei, não, se for para vir, tem que vir para casar. Aí ela falou, não, eu aceito. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, cara, eu não sei se eu sou doido ou ela é mais doida que eu. Aí ela Mas falou, você não, queria casar? Você falou, não, se eu ela vai queria vir... casar, eu estava com 32 anos, né? Tá com 32 anos. Já estava orando por uma esposa. Tava, já. já. Então, quando vocês Foi no começaram a Facebook. conversar, quanto tempo ficaram? 4 meses conversando. 4 meses. 4 meses conversando. Aí, depois de 4 meses, a dona Kaline chegou em Rio Preto. A hora que eu vi que ela desceu do ônibus, eu falei, meu Deus, Ela veio. cara, essa mulher, ela não bate bem, cara. Não bate. Mas não, cara, ela chegou. Olha o juízo que ele fez de você, Kaline. Ela Não chegou. bate bem. Ela chegou assim, eu falei, tá, vamos casar, né? Vamos casar. E graças a Deus, assim... É que ele falar não bate bem, mas força de expressão, né? Força de Porque, expressão. na verdade, eu penso assim, nesse contexto todo, deve ter sido aquela luta É uma mesmo de história, oração, de é. saber assim, poxa, é Deus que está... Não, né? claro, tá não, operando, isso aí é né? óbvio, eu falo na brincadeira, mas ela chegou, ela causou uma revolução espiritual na minha vida, porque eu não conseguia ter muito contato com os meus irmãos por questões pessoais, né? E ela chegou, ela começou a me dar aula, assim, uma aula de sabedoria bíblica. Mas a Kaline já era cristã. Já era cristã, ela chegou assim, ela começou É Deus mandando. a transformar coisas em mim. Gente, pra vocês terem noção, eu dormia de calça, cara. Eu dormia de calça. Ela falava assim, esse rapaz, ele é muito pentecostal. Dormia de calça depois de casado, Francisco, cara. a gente tinha falado disso agora há pouco, né? A gente tinha falado disso porque, cara, isso no pentecostal é muito Você forte. estava ensaiando o podcast, então? Tava. Não, que Não, isso, mas a gente nem tocou nesse assunto, eu nem sabia disso da vida dele. E aí, no meio pentecostal, algumas igrejas, eles falam que se você não dorme de roupa, por exemplo, de camiseta e de calça, né, mas pelo menos uma bermuda, alguma coisa, Deus não te visita à noite. Então eu falei, meu Deus, nunca vou ser visitado, porque eu sou calorento. E aí, como é que faz? Aí a gente conversou disso lá fora, e agora você vem falar pra mim que você era o cara da calça. Não, cara, eu era um Francisco, eu era um Francisco reformado. calça quadrada. Eu era um reformado, é quase isso aí. Eu era um reformado, cara, com características ainda pentecostais. E ela Pegou a chave? Pegou. Francisco Esponja, né? Isso. Francisco pode. Por causa da barba, tá quadrada?
Virou a chave, pegou o código? Peguei o código. Um Então, abraço, assim, Pablo Marçal. Então, assim, ela chegou, ela causou muitas revoluções, assim. Coisas boas. Eu falava, cara, olha, eu preciso mudar nisso. A forma como ela trata a família dela tá a quase 3 mil quilômetros de distância. Ela é um carinho enorme com os sobrinhos, é um carinho enorme com os pais, é um carinho enorme com os irmãos. E com isso ela trouxe para agregar na minha vida. Eu falei, cara, eu sou meio travado. O pessoal de São Paulo é travado. Ah, irmão, oi, tudo bom? Tchau, e beleza. Ela não, o povo do Nordeste, cara, eles são unidos, eles são, assim, calorosos. Você vai na casa de um, é comer bolo, é comer não sei o quê. A avó dela me cumprimenta. A avó dela, às vezes, pergunta sobre mim e tal, tudo mais. Mas é isso. Assim, Deus foi muito bom que me deu uma esposa muito sábia. E você acha que, de alguma forma, igual você falou que conhecer a Kaline, casar com ela e a personalidade dela, o perfil dela, assim, de trazer para você essa contribuição, de alguma forma, no caso, foi algo como se você tivesse, até então, um conhecimento, né, assim, bíblico, assim, de vários autores, doutrina, e talvez ela tenha contribuído para o aspecto prático, né, que você falou assim, que tinha dificuldade de relacionamento com os irmãos. Demais, porque essa questão da parte da teologia prática, às vezes o pessoal vê a gente lendo muita teologia sistemática, cara, se você encontra uma pessoa que ela é muito literata, tente ajudar ela. Pessoa que às vezes ela lê demais, ela vive num mundo que parece que é o mundo dela. E nisso, Deus, através da vida da minha esposa, comecei a mudar muita coisa. Só assim, né? É legal a gente deixar bem claro, não é que a pessoa não pode ler, mas isso? talvez a pessoa confundir que a vida cristã é simplesmente um conjunto de doutrinas, né? E na verdade ela é doutrinas mais aplicadas à vida, né? Então, e dentro da igreja presbiteriana eu aprendi que assim, cara, você tem teologia, mas você precisa praticar isso no dia a dia. Não adianta você, eu tinha lido Charles Hodge, aquele calhamaço do Charles Hodge, uma das primeiras teologias, Lieberkopf, li não sei quem, cara, mas ficava muito no campo das ideias, acabava ficando no campo das ideias. E no ano de 2016, quando eu cheguei para a igreja mesmo, aí comecei a ver todo o trabalho. Aí você está deitando então no seminário, né? Você já tinha lido Berkoff e aí... Rapaz, não, a gente tem um material lá. Deus, ele é bom que nos dá bastante material. E a minha esposa, de vez em quando, ela descobre um material novo que está lá na estante, lá que ela nunca viu, né? Ela passa assim, ela fala, mas e esse livro aí? Eu falo, não sei, estava aí. Estava aí. Mas, assim, quando eu cheguei para a igreja, cara, eu fui participar da escola para a classe de novos membros. A gente fez a classe de novos membros e o Ricardo subiu um dia em cima do púlpito. Bendito Ricardo. Subiu em cima do púlpito. Ele é o diretor da escola bíblica dominical. E falou, irmãos, estamos aqui e a EBD está precisando de professores e tal, tudo mais. Aí vai Francisco levar a dona Kaline para comer no shopping e tal. Essa mulher, ela foi inspirada, ela pegou e estava me olhando e está vendo que eu não estou falando nada. Ela parou assim, ela falou assim, você não vai dar aula na escola bíblica, não? Eu falei, não, mas eu não tenho gabarito para isso. Então, para que você lê tanto livro de teologia? Eu falei, cara, eu estou me sentindo Calvino e Farel aqui, ela está batendo sem piedade. Ela foi e falou, eu falei, não, então eu vou procurar o Ricardo. Procurei o Ricardo, comecei a dar aula na escola bíblica dominical, e depois disso a gente virou secretário do culto de oração. Começamos a anotar o nome dos irmãos, o culto de oração e tal, tudo mais. E nisso, um belo dia, chamei o pastor Misael para conversar sobre a minha chamada. Falei, pastor, eu sou vocacionado, trabalhei como pastor na igreja com a qual eu fazia parte, eu era pastor auxiliar e tal, tudo mais. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar algumas literaturas, você vai ler, e depois a gente vai conversar sobre essas literaturas.
Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu poderia ter ficado quieto, mas eu fui falar, e tá vendo? Mas foi assim, 2, 3 livros só, né? Ah? Dois, três. Ele passou, 2, 3. ele passou o livro do Richard Baxter, cara, o Pastor Aprovado. Aí eu falei, eu vou ler bem, para não chegar lá e não falar besteira. Tipo, a Emênica é o primeiro livro lá do seminário, não é? Não sei se é ainda, né? Mas Não, foi. eu acho que mudou. Acho que eles estão usando do Paul Tripp. Olha, o tá. Vocação Perigosa? Vocação Perigosa. O Mas aí- seu amigo Natan Cerqueiro estava lá falando. Meu amigo, não, nosso amigo. Nosso pô, que amigo, isso. nosso um amigo. abraço pro Natan, né? Natan se Cerqueiro, ele gente boa diz. demais, cara. Fala Mas aí você começou a se preparar, então, Comecei a em me seus preparar. estudos. Comecei a me preparar. E assim, a nossa igreja, a gente chegar lá no contexto de Campinas, e sem querer a gente às vezes acabou ouvindo irmãos de outras igrejas presbiterianas, eles dizendo que com um ano de igreja presbiteriana foram mandados para o seminário. Com um ano de igreja presbiteriana foram mandados para o seminário. E a nossa igreja, eu sempre falo, eu elogio muito bem a nossa igreja. Eu falo, olha, a nossa igreja ela é muito bem servida, tem um conselho excelente, Os presbíteros da nossa igreja são assim, cara, são nota 10. Aí eu falo para os meninos lá do meu prédio, é 3 anos, cara, de avaliação. Que isso, cara? Que isso? 3 anos de avaliação. Meu irmão, tá no manual presbiteriano. Tá lá, cara. Mas a minha igreja não manda. Eu falei, olha, vai de cada presbitério, mas está no manual presbiteriano. Porque depois de 3 anos de avaliação, que você é enviado para o seminário, tá lá. Não adianta querer correr disso. E chega um ponto, né, Francisco? Não sei se você talvez vai sentir como eu. Chega um ponto que o tempo você já não fica considerando mais, porque sai de uma etapa e depois entra em outra etapa, né? A nossa denominação, ela igual você falou, está ali no manual presbiteriano, né? Tem tudo ali e assim, por algum motivo, né? Que a gente crê que é justamente pelo cuidado, pelo zelo, para que a gente tenha um bom preparo. Não que a gente vai assim, ter ali e pronto, tá, sai ali. Não, porque a caminhada ministerial ela vai sendo desenvolvida ainda mais com o tempo. Mas minimamente, né, a gente percebe que de alguma forma esse tempo, né, que vai ali de avaliação, de contato, depois do seminário, depois sai do seminário, vai para a licenciatura, tudo isso é válido, né? Isso Válido, faz muito ali, vai válido. forjando o Mas ministério. até da antes, gente. nesse preparo teu, você começou a trabalhar com o GIS também, né? Comecei a trabalhar com giz, cara. E assim, duas pessoas que marcaram muito. Primeiro é você, né? Não, minto, perdão. Não, ele A não primeira- marcou? a Ele primeira- chega ele não, mais a perto. primeira- ele. Ou- Não, Você falou isso? a primeira pessoa que marcou mesmo assim foi que eu vi que o cara ama a obra de Deus demais, é o Rogério Cruz. Sim. Cara, eu falo para qualquer pessoa, eu falo, sempre às vezes quando estamos lá lá no seminário, conversando com o pessoal, eu falo, olha, tem um irmão na minha igreja que o cara, ele ama a obra de Deus. Ele é um cara assim que se você conversa com ele, o cara demonstra um fervor pela obra de Deus que eu falo, cara, se eu tivesse 10% que ele tem aí desse amor, assim, desse amor constante, eu estaria muito feliz. Não que a gente não ame a obra de Deus, mas você conversa com ele, é uma pessoa que você fala, cara, muito crente. E a segunda pessoa que me marcou no GIS foi o próprio Douglas. Eu, assim, fui no GIS com o Douglas, com a minha esposa, e teve um dia que aconteceu um negócio com a minha moto. Teve uma enxurrada, cara, a chuva forte, a chuva verdade. tombou assim a moto. Lembrei. Rapaz, olha, a gente ia passar esse História episódio de sem moto. falar de moto, hein? É. Mas aí, ó, tá rapaz, vendo? Eu é estava verdade. tentando lembrar. Tem propósito, Ele- né, na questão de moto, né? eu Tem. estava Tem tentando lembrar propósito. essa questão, mas ele tinha moto e a enxurrada levou sua moto. Não, a Já enxurrada ficou lá. tombou a moto, Tombou a moto. misturou água com gasolina. É. Nossa, cara. E para dar partida, e não vai. Aí os irmãos falaram, não, fica tranquilo, a gente te leva embora para casa. Eu falei, tá bom, né, cara? Eu falei, olha, cara, meu Deus do A céu. moto que ficou lá na casa, que né? luta. Depois você voltou Foi depois. na casa do Edgar. Do Edgar, Diego. Essa é grande nova, dia. né? Normalmente a gente tem história de moto, viagem de moto, tombo de Cair de moto, moto. agora enxurrada de Não, mas moto. Enxurrada. ó, aí que é interessante. A gente estava lá no GIS, né? Aí chovia, né? Você pensava, ele não vai vir, né?
aquela chuva, mas eles apareciam lá, quase com chuva. Eles eram com chuva mesmo, com Ô, chuva. Robson, só pontuando aí a questão do Rogério, né? Que o Francisco disse aí dele amar Cristo, amar Deus, né? Eu aprendi uma coisa com o Rogério, a gente esteve junto numa conferência que a gente foi em Franco ano passado, e assim, o que eu percebi no Rogério foi um temor muito grande de Deus, né? Ele tem um amor por Deus, mas ele tem um temor, e esse temor de Deus, da ira de Deus e também do amor de Deus com o cristão, com os filhos, que impactou de uma forma que eu falei, cara, eu comecei a olhar com outros olhos essa parte de Deus, essa parte de como é servir a Deus, o porquê servir a Deus. Então o Rogério me explicou isso em uma noite ali, a gente conversando, e eu vi esse temor dele, né, pelas coisas de Deus, esse cuidado que Deus tem por nada ser em vão e nada ser por acaso. É né? uma seriedade, então, né? Uma Ele demonstra seriedade. muito uma seriedade. Então, isso aí me trouxe, sabe, um desenvolvimento espiritual muito grande naquele dia, e eu trouxe isso para mim. Então, toda vez que alguém fala do Rogério, que ele é uma pessoa que ama a Deus, que faz as coisas sempre pensando em Deus em primeiro lugar, eu lembro do que a gente conversou e eu coloco em prática todas as vezes. Muito obrigado, Rogério. É interessante esse aspecto de igreja, né? Porque você vê o Francisco ressaltando o impacto, né? Testemunho de alguém traz para a gente, né? Ele está lá se preparando no seminário, mas, no entanto, tem esse impacto de alguém, de um membro, né? Hoje, né, o Rogério também nesse processo, com vista ao Sagrado Ministério, mas no convívio da igreja, como é bonito isso, né? A gente tem ali o sermão sendo pregado, a liderança, os pastores pregando, mas as pessoas, o convívio, a comunhão, também forjando, ensinando, né? Impactando a vida, testemunhando, assim, trazendo também esse aspecto de mudança. E né? assim, teve um momento que já está nessa questão de você ser avaliado pelo conselho, que já assim, você chega um ponto e você fala, cara, eu estou cansado de ser avaliado. Eu cheguei e mandei mensagem para o pastor Robson, né, porque ele estava fazendo a licenciatura na igreja. Eu falei, Robson, preciso conversar com você, cara. O Robson, Não, Robson? É que... Não, Não, ele falou de um jeito... Qual, é Robson? o licenciado É, Robson. só pode ser esse. Licenciado, nosso, hoje que é o nosso pastor Robson. E falei, cara, preciso conversar com você. Ele falou, não, vamos marcar. Você lembra Que- desse momento? Que aí a gente vai... Não, a gente vai conversar assim. Foi numa quinta-feira, aí cheguei lá na igreja. Aí assim, aquele cansaço mental, eu falei, meu Deus. Eu falei, ó, Robson, eu não estou aguentando mais, cara. Eu não sei o que, comecei a falar. Aí ele falou assim, cara, fique em paz. Ele falou, ó, eu sou avaliado lá no seminário lá, e tem dia que eu saio de lá desmaiado, lá, porque lá o bicho Eu pega, acho que- cara. Você aqui é avaliado só no conselho, mas vai chegar um momento que vai ser avaliado lá, você vai ser avaliado aqui, você vai fazer o quê? E acaba sendo a realidade ministerial, ela é assim, né? Ela permeia essa situação, mas é aquilo, a gente, antes de mais nada, a gente está sendo avaliado por Deus, né? Por aquilo, Sim, pela claro. vocação e o chamado que Ele nos dá. Mas essa situação acho que tinha sido um fato específico lá, eu Que lembro Essas desse avaliações é para a própria formação do seminarista? período. No caso, na época, eu acho que você ainda estava para ser enviado para Pra o ser enviado seminário. para o Então, seminário. tem, né, você tem as avaliações ali. Depois, no seminário, tem as provas e tem avaliação também. Por exemplo, uma das avaliações que, às vezes, é assim, cara, é muito complexo, é muito difícil. Avaliação de sermão. É algo difícil, porque você é avaliado de várias formas. E aí é um conceito também que nem sempre é aquele que você é adequado para. Às vezes não é a forma como você entende ou a forma como você está acostumado, né? Ou Verdade. a própria forma como você tem de tradição. Aí de repente você é avaliado por outro aspecto. Mas E a próxima- não sei como é que ele tem Eu vivido acho isso que, lá. acho que Tem sido- a própria participação dele como no GIS, como dirigindo, dando os estudos, é uma forma sim, de avaliação isso também. é. Então, aí os irmãos estão vendo como ele está aplicando a aula, né? E é uma preparação também que ele vai tendo. E é interessante essa questão da igreja toda ajudando. Porque todos nós estamos colaborando uns com os outros, no crescimento também uns dos outros, né? Tanto dele e do nosso, né? Graças a Deus que, assim, o pastor Misael, ele é uma pessoa muito paciente, muito.
Muito. E a forma como ele transmite teologia é excepcional. Excepcional. Às vezes a gente está lá em Campinas, lá um contexto lá diferente, você vê algumas teologias, não estou falando contexto de seminário não, tá? O pessoal vai falar, contexto de seminário. Mesmo porque, né, o melhor seminário que tem no Brasil é o seminário de Campinas, né? O melhor seminário do Brasil. Brasil. Nada, né? Esses caras. Eu gostaria de conhecer um dia. O Tiago, Só conhecer, passar por lá, pode fazer uma visita? Pode. O Tiago, filho do Alceu, eu lembro que isso foi em 2016. Ele falou, olha, a melhor pessoa para você conhecer teologia é o pastor Misael. Eu falei, poxa, cara. E nisso, peguei e falei, cara, eu vou... Pastor Misael, eu vou dar CTP, não sei de quê. Aí estava eu, Gesley, Thiago, não sei quem. Aí o Gesley chamava mais uns 2, 3. Eu falei, caramba, rapaz. Aí estava lá. Aí o pastor Misael, não sei o quê, e fazia uma citação do Herman Bavinck. Falei, cara, eu vou chegar no pastor e pedir esse livro para ele, cara. Eu vou comprar esse negócio, deve ser bom. Pastor, eu não sei o quê, fulano de tal. Eu ia lá e comprava os livros. Mas por quê? Você vê que o seu pastor... Ele é aquela pessoa que tem uma teologia, assim, ele tem a parte intelectual, mas também ele tem a parte piedosa. E às vezes tem pastor, cara, que ele é muito inteligente, muito. Mas a parte piedosa, você fala, caramba, cara, o cara é chato. Você fala, meu Deus. Francisco, vou usar essa deixa aí, só para deixar para quem estiver acompanhando. Você citou aí do CTP, os cursos, né, que a gente tinha presencialmente. Tinha, porque, assim, acho que o ano passado a gente teve uma introdução, esse ano deve ter algum curso também presencial desse aspecto. A gente tem os cursos que são ministrados na escola dominical, mas a gente tem cursos lá no nosso site. São vários cursos ali, um conteúdo, igual o Francisco está colocando. Lá no seminário a gente tem a oportunidade, tem muito conteúdo também sendo ali apresentado, coisas que... Às vezes a gente não vai ter contato assim de forma tão facilmente, mas assim, para uma vida de conhecimento, de aprofundamento na palavra de Deus, nós temos lá no nosso site alguns cursos ali gratuitos, né, no ipbriopreto.org.br. Entre ali no site da nossa igreja, vai ali na aba de cursos, você pode se inscrever, fazer o login ali, gratuito, então você vai ter acesso a conteúdos assim, realmente que... eu não sei se foi assim com o Francisco, mas quando eu cheguei lá no seminário, tinha muita coisa lá que você via que tinha vários alunos ali, não tinha ouvido falar. E a gente já era algo que estava ali, lidando com isso por conta, né, dos cursos, por conta do conteúdo que o reverendo Misael traz para a igreja. Você lê alguns conteúdos teológicos, um exemplo. O pastor Misael passava lá sobre criação, queda e redenção. Tem aluno que está na minha classe, o cara fala... Olha, eu não sabia que tinha isso não, cara. Você fala, rapaz, mas você é presbiteriano e não conhece essas coisas? Não, cara, na minha igreja não fala isso. Eu falo, tá bom. E talvez entre naquilo que você estava falando, né? Às vezes a pessoa chega na igreja e talvez ali apresente um talento, alguma coisa assim que destaca, e aí não é que a pessoa não tenha a vocação, não tenha o chamado, claro, mas... de repente ele já é enviado e não passou pelo período, às vezes nem ficou os 3 anos sob avaliação, tal, mas como ele se destacou, a igreja envia e tal, e chega no seminário que ele vai ter contato com coisas que, de repente hoje, pela graça de Deus, a maioria dos irmãos, né, a gente na igreja, não é puxando a sardinha, mas a gente vê o cuidado da nossa igreja com a questão de ensino, questão doutrinária, e aí a gente tem isso lá, né, a gente já tem isso na igreja, tem isso lá disponível também no site. Então, eu lembro que nessa época você começou a se preparar, né? E a estudar. E aí eu vou te fazer a pergunta agora, hein? Qual é a melhor professora de português que você conhece? Cara, Cláudia Prisco. Cara, um amor de pessoa. Cara, deu aula para ele? Deu aula para um monte de gente. Deu aula para ele, deu aula para mim também. Para o Thiago, para um monte de gente. Nossa, qual era a escola? Não, em casa mesmo, em casa. A particular? Assim, o que acontece? Conta aí, Francisco. Fica ali na véspera das provas. Foi marcado o exame. Seminário, tem vestibular. Não, primeiro assim, eu não chamo ela de... tem vestibular para entrar lá em Campinas? Tem vestibular, Eu não chamo ela de Cláudia Prisco, né? Eu chamo ela de professora, pelo respeito. Eu até assim, se perguntou, cadê a professora? Eu sempre, todas as vezes que eu vejo o Douglas, eu pergunto para ele, cadê a professora?
Porque, cara, ela, assim, me deu uma mão enorme, cara. Porque, cara, o português é difícil. Vamos ser sinceros, nossa língua é muito difícil. Eu chego lá no contexto do seminário, lá, primeiro ano, meu Deus, é conjugação, é advérbio, você tem que lembrar de tudo isso. Eu falo, meu pai, Aí tem as exceções, né? Aí, assim, a professora Cláudia, cara, ela me ensinou muita coisa. Ela falou assim, olha, eu vou te passar algumas redações e você vai, escreve. Aí, assim, ela falava, ó, não, você não captou muito bem o que eu quis te passar. Então, vou te passar de novo, você vai. E ela fazia outra redação. Eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, Cara, isso quer ser puxado, viu? E essa questão da gente estudar e a questão da própria linguagem, do português em si, a gente tem lá em contato com os originais, mas o português acaba assim, você não tem uma base ali, às vezes por conta até de ter passado muito tempo, igual no meu caso, estudei essas disciplinas, fazia muitos anos para depois chegar no seminário. E aí, se você não tem um pouquinho ali, não teve essa revisão, né, com a professora Cláudia, você chega lá, depois vai estudar grego, a conjugação do verbo, né, a forma como... Cara, se você não conhecer tá... o mínimo de português, para você fazer uma tradução, você vai sofrer. Porque são as mesmas conjugações, só o que muda é que é outro idioma, mas você vai ter que fazer a conjugação. Um exemplo, você vai catar um texto, o nosso professor de grego lá, que é o diretor do seminário K, ele fala assim, olha, então por que essa palavra está no dativo? Aí tem um menino lá, o Roberto Tomé é o nome dele. Não sei se ele é parente do Tomé, mas é Roberto Tomé. O menino é crânio de português, o cara é crânio, ele vai, olha, isso aqui é assado, isso aqui. E porque ele está nessa colocação, eu falo, rapaz, teve alguma coisa que eu perdi nesse negócio aí, hein? E aí você vai tentar dar uma resposta simples, mas o cara, você fala, menino está anos-luz na minha frente, cara. Mas assim, para você um exemplo, você vai catar um texto de Gênesis, você vai catar pega aí um texto do Novo Testamento. Cara, Reverendo Carlos Machado. As melhores aulas, né? Tranquilo, suave. O Caio é uma mãe, né, cara? O Caio é uma mãe, fala a verdade. O Cássio é um ótimo professor de grego, conhece muito de grego, cara, conhece muito. Ele está dando o texto lá, ele sabe, cara, e você fala, rapaz, é um ótimo As provinhas professor. semanais também, Testezinho semanal, tem lá. Tranquilo? Tem lá, tranquilo. Esse assunto de seminário, assunto de educação, você vê que vem de uma formação, o senhor vê o Moisés Prisco, o nosso irmão, vindo com essa formação dele, sempre foi professor, o filho também, tudo que é relacionado a estudo, a ata da nossa igreja e também do secretário, sino, né? do presbitério, ele também faz parte. Agora, sabendo que a sua esposa, a filha do seu Moisés também faz isso. Cara, você vê que o exemplo de casa, né, o exemplo, ele reflete nos filhos. E isso também, o que nós estamos vivendo aqui hoje, a igreja, reflete nos nossos filhos. Então, esse momento, e tudo isso é maravilhoso. Ô, Francisco, eu quero saber um pouco mais sobre, após a sua formação como pastor, né? Vai ser uma formação de pastor que você está fazendo lá, seminarista, a hora que você vier para cá, qual área que você vai trabalhar, qual a sua aptidão, o que você acha que é o seu chamado, né? Porque dentro do pastoreio, tem o pastoreio de igreja, tem a formação de outros pastores, tem a missão, tem muita coisa que a presbiteriana abre um leque para o pastor ali trabalhar, pastoreando, né? O que você acha que é o seu chamado? O meu chamado ele é um chamado pastoral. É um chamado pastoral. Isso aí eu nem brigo mais com Deus, não vou. Mas como diz a minha esposa, ela fala, olha, seu chamado é aquilo que Deus mandar você fazer. Se você for para ser um pastor, você vai ser um pastor. Se for para ser um missionário, você vai ser um missionário. Porque assim, a gente fala, eu vou ser um pastor, e não sei o que, daqui a pouquinho o seu contexto muda. Você vai falar, não, eu quero... Aí daqui a pouco assim, não, você vai trabalhar nisso. Não, daqui a pouco Deus fala assim, não, você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Aí a gente fica tentando traçar planos e projetos, os quais que você não sabe que Deus vai mudar lá na frente. Você fala,
Eu conheci o Alain, amigo do pastor Misael. Cara, o cara muito inteligente, não sei se você lembra do Alain. Lá de Brasília, lá. Ele é descendente judeu e tal, tudo mais. O cara, excepcional. Só que assim, presbítero, cara. Você falava, rapaz, o cara conhece muito teologia e tal. Fez seminário e tal, tudo mais. Mas ele era um presbítero. Não foi chamado para ser um pastor, mas um presbítero. E um baita de um presbítero. Às vezes a gente fala assim, eu vou ser um médico aqui, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou ser engenheiro e... Mas mesmo na área ministerial, né? Você perguntando, eu lembrei aqui do missionário Maurício Rolim, ele teve gravando com a gente um podcast e ele contando, você fala, poxa, é um pastor que estava servindo como missionário na África. Poxa, o perfil dele é um missionário, né? De repente a gente pensa engajado na questão assim mais de... E ele trabalhou, teve um ministério na África, um ministério ali, né, abençoado. De repente, por uma situação, agora está num outro contexto totalmente diferente, com um ministério no Uruguai e agora também ali trabalhando em formação de pastores. Então, assim, realmente, eu creio que, e nesse aspecto que eu vejo muito assim, uma característica do Seminário de Campinas, que é ministerial, formar pastor, pastor que trabalha ali ministerialmente como pastor. É claro que a capacitação, ela precisa acontecer, o ministro ele precisa buscar sempre estar se desenvolvendo, crescendo, mas eu penso da mesma forma, Francisco, a gente tem que estar vivendo o ministério. A gente né? já falou sobre isso. Você passa a amar a igreja, você passa a amar a obra do Senhor, você passa a amar o povo de Deus. Pessoas, quando você fala assim, olha, eu estou doente, o cara fala para você, irmão, eu estou orando por você. Cara, aquilo me arrebenta. Eu falo, cara, não sei como é que eu agradeço a Deus por essa pessoa. A pessoa nem me viu, não me conhece. Ontem aqui, estava eu e minha esposa, aí chegou uma irmã para ajudar a gente a limpar as mesas e cadeiras. Eu falei, cara, quem é essa irmã? Aí foi chegando outro, eu falei, quem é essa pessoa? Ô, irmão, aí vai chegando um outro, eu falei, rapaz... Aí o pessoal chega e fala assim, você que é o famoso Francisco, seminarista Francisco? Não, eu falo, brinquei até com a minha esposa, falei assim, você está preparado para ser olhado assim, meio que tipo extraterrestre? Ela falou, por quê? O pessoal nunca viu a gente, vai ver a gente lá, de onde esse povo veio? Francisco, eu confesso que eu não esperava essa resposta. Pelo pouco que eu te conheço aqui, eu sei que você é um cara estudioso da literatura, então eu pensava que sua resposta seria, eu vou para o lado acadêmico, né? Que eu quero ser professor de pastor. Eu pensei que seria isso, mas até um culto atrás, um pouco tempo atrás, a gente escutou que não são os nossos planos, né? É os planos de Deus. E você está aprendendo direitinho, então eu fico até mais tranquilo que você já tem esse discernimento e essa aprendizagem, Francisco. Eu estou muito feliz, viu? Não, cara, às vezes o cara ele vai bater o martelo. Eu sou chamado para ser um baita de um pastor. Cara, aí o cara entra no contexto do seminário, ele começa a absorver teologia. O cara não consegue ser um pastor de uma igreja simples, mas como acadêmico o cara deslancha. O cara vai embora, o cara você fala, cara, esse cara importante também, né? Também é importante. Sim. Que nem você dirige um podcast, o Thor dirige um podcast. Isso é uma vocação importantíssima hoje para a igreja. O Rafael que está ali cuidando ali, ele cuida da OMP. Cada pessoa que é colocada em um cargo ao qual Deus dirige ela para trabalhar, ela não pode dizer o seguinte, só o cara que é pastor, ele tem uma importância. Não, se Deus colocou você ali, é para você cuidar de pessoas. E o que você está falando, você é responsável, porque vai chegar diante de Deus, você vai ter que responder. Nós vamos ter que responder. O Douglas, eu dou graças a Deus que ele é o nosso líder de GIS. Eu não sei se eu conseguiria ser líder de GIS, mas ele dá conta de fazer isso. Deus me chamou para um ministério. Deus chamou o pastor Robson para um ministério. Deus chamou o pastor Misael para um ministério. Mas acaba no final, não é a gente que bate o martelo. Acaba no final, Deus te insere naquele contexto e você fala, amém, Deus. É isso. Falando do Douglas, o Douglas acho que é de todos os ministérios aqui, né, da igreja já. Ele sabe de tudo. Eu acho isso, é um cargo, porque o Douglas ele não tem aquela vaidade de ser da música, ou ser da transmissão, ou ser do GIS. Ele quer formar pessoas.
Você vê que a missão do Douglas é formar as pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Eu gosto muito disso. Eu sou teu fã. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Francisco. Sabe o que eu estava pensando aqui? O pessoal, né? De repente ter pergunta, o Gesley ali. Agora Verdade. que liberou o lanchinho. Eu vou falar. Irmãos, já fugiram já. Estamos gravando o podcast aqui pro Calvinamente. Então, se alguém tem alguma pergunta pro Francisco, irmão Francisco, seminarista, a hora é agora. Ou para qualquer um da mesa aqui, menos para mim, porque eu sou o menorzinho aqui, não sei muito. E sem contar que o Gesley ficou de aparecer aqui, fazer um oi aqui para a câmera. verdade, não precisa falar não, só aparecer Só aqui, aparecer, vem falar um porque, aqui, ó. Assim, uma pessoa da importância, né? Pelo menos na vida do Francisco, né? Sim, acho que o Paulinho, o pai, deve ter alguma questão aí que ele pode colaborar para nós aqui. Tá comendo, Para o Francisco, né? Uma pergunta. Tem alguma pergunta aí para o nosso seminarista? O cara aqui no caso. Se tiver, eu vou lá colher a pergunta, hein? Ó, se tiver, ele vai lá colher a pergunta aí com o microfone. Eu vou falar que nem o João Marcos fala, cara. O Paulinho tem uma pergunta, eu vou lá pegar Pode ir, não precisa virar a câmera, só o microfone aí já tá Chega pegando aqui, fala um o oi lá áudio. para a câmera. Aparece aí. Pode vir aqui também, ó. Para com isso aí, rapaz. Com a palavra, o Paulinho. Essa camisa, só pra gente saber, dá? Boa tarde. Tudo bem, Francisco? Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe. Boa tarde. Uma pergunta básica. A maior dificuldade para sair de Rio Preto, para ir para o seminário, se acostumou, está vivendo a mesma vida. Passa para a gente essa experiência de sair da tua casa para ir na casa do vizinho, sabendo que você vai voltar já já para a tua casa. Rapaz, Muito boa pergunta, viu? Muito obrigado, Paulinho. Essa pergunta é Valeu. boa porque eu sei Obrigado, o quanto Paulinho. que ele está falando de Campinas. Eu rapaz, sei. dia após dia eu conto o dia para me voltar para Rio Preto, viu, cara? Que Campinas é enorme. Campinas é muito grande, cara. Aí o pessoal fala, não, mas tua cidade é grande. Fala, não, é um grande que eu tô acostumado, não um grande que é do outro. Não, cara, é assim, você passa a acostumar. Um exemplo, a minha esposa, ela conhece mais os bairros do que eu. Ela conhece mais os bairros do que eu. Cara, eu tô lá em Campinas, lá, é do seminário para o apartamento. É do seminário para o apartamento para a igreja. Você não tem outra realidade. Aí, de vez em quando, a gente vai lá para o shopping, vai dar uma volta. Mas aí minha esposa, ela fala assim, ela olha para mim, nossa, você tem que dar um tempo com esse negócio de estudar. Não tem jeito, cara. Você estuda o tempo todo. Eu sempre amei livros. A partir dos meus 18 anos, comecei a amar livros. E, assim, tem dias que eu sinceramente, eu extrapolo. Eu falo, cara, eu acho que eu tô... A Kaline concordou com você. Eu tô extrapolando o negócio. Aí eu pego assim, do nada, eu falo para ela, vamos sair. Aí a gente pega e sai. Vamos lá, come um Subway lá, que ela sabe fazer lá, cara. Pessoal, minha esposa é bom para montar lanche, viu? Da Subway. Do Subway. Ela é muito boa, Põe viu, pra esse, põe isso. aquele. Umas dicas boas? Muito boa, cara. Ela coloca lá. Eu não gostava de Subway, não. Depois que ela começou a fazer, cara. Eu não sei se tem mais pergunta, Tiago, você está acompanhando? Pensou O em que você alguma achou coisa? desse Tem alguma formato? Já gostou dúvida do aí? podcast Então, assim? Sensacional. Olha lá. É. Que é nesse formato de O acampamento. meu xará Robson tá ali, não sei se ele tem alguma dúvida para fazer aqui. Pergunta, não? podcast, tá tranquilo. O pessoal Todo da, mundo em da, paz. da, Eles da tão- UPA a ali, ó, dúvida- tem a a Manu. dúvida Manu, deles é sobre tem a alguma comida questão para o agora. nosso missionário da nossa igreja? Tem uma pergunta? Quer vir falar aqui? Pode Não, fazer. também. Não, depois a gente vai desligar Agora as não, câmeras, agora tá? tá preocupado com outra coisa. Depois a gente vai... Eu não sei se dá para ter essa ideia, né? Porque a gente está aqui no meio do acampamento, né, da nossa igreja, e o pessoal agora tá todo mundo ali chegando, desfrutando da comunhão, e a gente gravando aqui, né? E as coisas acontecendo ali. Então, rapaz, Diferente. É bem legal, né? É diferente. acho que tem uma pergunta aí, ó. Ah, A pergunta do senhor Rafael Ó, pode Abdala. Aproveita para falar um oi aí Excelentíssimo. para quem não te conhece. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho, assim, eu gosto muito de falar, né? Não posso ver o microfone, a oportunidade. E eu também, assim, gosto muito de estudar, gosto da teologia. E eu não acredito que eu tenha o chamado, assim, mas eu tenho muita curiosidade e vontade de cursar o curso. Uma curiosidade que eu tenho, assim, tirando a parte que vocês já apontaram da linguística, né? Quais foram outras, vamos pôr assim, disciplinas desafiadoras? Assim? Acho que o Robson já passou pela experiência inteira e o Francisco até agora, né? O que foi mais desafiador, assim, durante o curso? Olha, eu não sei o Robson, cara, mas para mim o curso mais desafiador foi o curso de psicologia.
falo isso para todo mundo, falo, olha, é uma matéria densa, cara, você tem que ler Rudolf Otto, não é uma linguagem fácil. Você tem que ler Feuerbach, também não é fácil. O pessoal, Nietzsche, aquilo outro, não sei o quê. Eu fui ler Nietzsche, alguns trechos de Nietzsche, cara. Nietzsche, não, perdão. De Freud. O Fruto de uma Ilusão, de Freud. Meu Deus, cara, eu falo, isso não é literatura. E assim, você conversa até mesmo com outros pastores que já estão lá pastoreando. O cara fala, olha, eu me sentia assim, deslocado, quando chegou a matéria de psicologia. Porque é uma matéria muito pesada. Eu acho que de todas as matérias, para mim, não sei com relação ao pastor Robson, mas para mim foi um pouco desafiador, sim. Talvez o choque que a gente tem ali é por conta do estilo, né, de literatura, Pode daquele ser. conteúdo Pode que a ser, gente tem sim. que estudar, que realmente, às vezes, tu para e fala, não, parece que entrei num túnel aqui, não estou entendendo nada, e aí você tem que ler, e não é só ler, a questão é que você precisa ler, fazer uma resenha daquilo, colocar aquilo que você assimilou e ser avaliado se realmente você conseguiu matar a charada, porque fica Posso mais ou falar? menos assim, algo assim, realmente muito... E aí você tem as linhas, né? Você vai estar lidando ali com algumas linhas dentro da psicologia, que às vezes é muito novo, é muito diferente para a gente, né? Você é louco. Só Cê é de louco, pensar cê é nisso, não vai dar, não. Mas realmente tem esse impacto, mas, sei lá, o grego, o hebraico, estudar, para mim, foi um choque, assim. Ó, Foi bem Porque, desafiador. assim, para mim, o grego e o hebraico, eu gosto, cara. Nós, principalmente o hebraico. Eu tenho lá a Bíblia hebraica, a Bíblia grega em casa. E depois que eu entrei no seminário é que eu passei a ler capítulo... Um exemplo, hoje eu estou em Marcos capítulo 10 na Bíblia grega. No hebraico eu já estou em Gênesis, não, em Êxodo 21. Tipo, eu achei que era Gênesis 1. Não, Êxodo 21. Estou lá em... E assim, eu vou lendo, eu acompanhando um pouquinho com a gramática, é claro, aprendendo um pouquinho, porque, querendo ou não, você quer conhecer um pouco dessas línguas, você precisa ter uma boa gramática do lado. Professores são excelentes, cara. Se tiver professor, melhor coisa do mundo. Se tiver o Logos, então... Não, se tiver o Logos, você é salvo pela eternidade, né? É salvo pela eternidade. Mas também é um preço Isso muito dá bom, dá um outro episódio, né? A gente falar dessas ferramentas, porque a gente precisa estudar, não pode se acomodar em deixar de estudar, mas quando você tem as ferramentas, isso acaba facilitando muito, né? Pro Xará, trabalho de exegese. tem uma pergunta para o nosso Opa. seminarista. Bom, a pergunta é o seguinte, quando a gente vai para o seminário, é lógico, não é só por causa de gostar de teologia, mas pelo caso de um chamado. Agora a pergunta é essa, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou e você pensou assim, será que realmente eu tenho chamado para isso? Independente de ser a matéria, a disciplina de seminário. Legal. Ó, antes Boa do pergunta. Francisco Só falando também que o responder. meu xará Robson aqui, ele já estudou no seminário também, né? Fez o curso de teologia. Olha que legal. já. Ó, mas eu acho que quem pode também somar um pouco para nós aqui, o presbítero Alceu está aqui presente, também pode dar a volta aqui e colaborar com a gente pela questão de missões. Esses caras. Né, Alceu? Vai Vem jogando para com dentro. pergunta difícil e ainda vem Missões. O que você indica para o nosso seminarista, se ele, né, nessa parte de pastoreio, você acha que ele seria um bom missionário? O que você acha? Uma pergunta mais específica. Pronto. Rapaz, Bom dia, episódio boa aqui- tarde, boa noite. O episódio é Isso, dinâmico, hein? Já gostou? levantou um da Bom cadeira, dia, já boa sentou tarde, o boa presbítero Mas antes de Alceu. você fazer, já vai ficar por aqui, nem vai sair mais. A pergunta do nosso irmão Robson. Olha, eu acredito que todo vocacionado ele enfrenta dificuldade, todo. Sem exceção. O cara fala assim, eu cheguei com 100% de convicção sendo um pastor. Balela. O cara não chega. Ele chega assim, ele entende que Deus o chamou e que, cara, a partir daquele momento, não, Deus me chamou, ok. Estou obedecendo a voz de Deus. Mas, se você falar assim, olha, eu cheguei a um status que eu compreendi que Deus me chamou para ser pastor. Isso não existe. São as pessoas que estão na comunidade de fé. Um exemplo, você vai trabalhar num GIS e
alguém fala, olha, você tem um dom. Você começa a trabalhar com os irmãos. Você vai trabalhar numa escola bíblica dominical. Você começa a entender que você nasceu para servir. Você não, eu tenho que ser servido. Não, não existe isso. Um pastor, ele nasce para servir. Ele nasce para servir a comunidade de fé. Ele nasce para servir. Um exemplo, o cara não vai para o seminário, ele está no trabalho secular, ele tem que ir servindo. Mas teve um momento ali que você falou assim, não, Esse momento assim... específico ou não? Foram vários? Não, cara, tem alguns momentos que eu cheguei assim um pouco desanimado, mas assim, minha esposa, cara, ela orava muito, minha esposa, ela falava assim, não. Aí tinha dia que ela chegava e falava, você precisa ter paciência, eu tenho um problema muito grande, eu sou o cara que eu sou por antecedência. Aí ela chegou e falou para mim, não, você precisa ter paciência. Olha, se Deus te chamou, você vai para o seminário. Você teve esse antes de ir para o seminário, antes então? Antes de ir para o seminário. Lá no seminário as coisas acabaram... Antes de ir para o seminário. E assim, eu cheguei, cara, assim, Deus ele foi muito bom comigo, porque assim, os presbíteros da igreja entenderam isso. Uhum. Entenderam isso e me ajudaram muito. Eu não posso reclamar não, cara. Eu, de fato, não posso reclamar que o nosso presbítero está aqui. Brincadeira. Mas, assim, graças a Deus, assim, é o que eu falo para qualquer um, a nossa igreja é uma igreja muito bem servida. Porque se eu precisar de algum irmão para me aconselhar, eu sei que eu posso contar com algum irmão, um exemplo, o seu Moisés. Cara, o seu Moisés é alguém de experiência. Um irmão muito crente. Usar um exemplo de um presbítero para conversar. Tem o Rogério Sócio, tem o presbítero Alceu, tem o Henrique, cara. Tem vários presbíteros. Então, assim, Deus ele é bom, cara, que ele conduz todas as coisas no momento certo, na hora certa. Eu lembrei, assim, quando o Robson perguntou, eu creio assim, a vocação, o chamado, ele acontece aquela angústia, não seria uma angústia, mas aquele incômodo contínuo, né, que é o chamado, que de certa forma é irresistível para você estar de fato ali buscando, se dedicando, e Deus vai confirmando isso, e como você falou, por meio da igreja, por meio daquilo que vai acontecendo, do contexto, e essas respostas elas vão se dando, mas de fato tem alguns momentos críticos assim, né, alguns momentos, e eu me lembro de um desses assim, né, lá no seminário, depois de uma aula de grego, e tinha um teste lá, daqueles testes lá, e o vocabulário era grande, eu não consegui ali completar, tem um tempo certo que você precisa fazer, e o reverendo Carlos Machado, ele é muito tranquilo, né, e aí ele fez uma expressão lá, meio brincando, aquilo lá entrou na minha mente, no meu psicológico, eu saí ali do seminário, assim, desapontado comigo mesmo, e tal, cheguei em casa, mas é interessante, aí você tem a sensatez das esposas, né, que muitas vezes está ali, trazendo um eixo, assim, Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter, em tudo isso, tal, você coloca, fala assim, realmente, né, Deus está usando disso e as coisas vão se confirmando pela graça de Deus. Viu, Robson? Isso que vocês estão comentando, eu posso falar experiência própria em casa, né, que o ministério pastoral, primeiro, ele é um chamado, né? Uhum. Aquele que almeja o episcopado, né? Excelente obra almeja. Então, é um chamado interno do Espírito Santo. Não é isso? Um pouquinho mais perto. Isso. É um chamado interno do Espírito Santo. E esse chamado é irresistível. É. E esse chamado, ele é confirmado pela igreja. É um chamado do Espírito Santo e ele é confirmado pela igreja. No caso, o Tiago, meu filho, que teve esse chamado do Espírito Santo, eu fiz de tudo para ele resistir a esse chamado. Eu até matriculei ele, já falei para vocês aqui, na faculdade de Direito, né, no curso de Direito, e fiz ele fazer 1 ano, né? Até o momento que ele falou, pai, você não está entendendo, eu tenho um chamado, eu quero ir para o seminário, né? Aí que eu fui entender, que eu não adiantava eu brigar com o Espírito Santo. Então, é um chamado irresistível e confirmado pela igreja. E quando o Espírito Santo fala, esse é meu escolhido para o ministério, ele vai. Por mais que há essa resistência
as coisas vão caminhando de uma forma que elas vão se confirmando, né? E, Olha de fato, que oportunidade, né? O senhor está aqui, teve um seminarista em casa, né? Que oportunidade. Então, você sabe tudo que o Francisco está passando, acompanhando na pele. Ele fez também o de Campinas? O Tiago fez o de Campinas? O Tiago fez em Campinas. Melhor Quanto seminário. tempo que é? 4 anos. 4 anos. Ele fez 4 anos em Campinas, depois ele fez 2 anos Mackenzie, né? A validação. Aí ele foi o mestrado, 2 anos nos Estados Unidos, está concluindo agora, se Deus permitir, o doutorado agora em maio, né? 5 anos. Ele já falava inglês fluente, já, o seu? Já porque, para você ver, para mim tirar ele do caminho do seminário, eu também mandei ele para a Austrália. Você vê? E ele ficou 1 ano na Austrália, né? E aí, você vê, tudo o Espírito Santo já vai preparando, né? Mesmo sem a gente saber, já vai conduzindo todas as coisas, né? Então ele aprendeu inglês e voltou, aí que eu matriculei ele na faculdade de Direito, aí ele fez o seminário. Então é uma caminhada. Naturalmente, o plano estava dando certo, né? Para não ir para o seminário. Na verdade, estava contribuindo. Estava ajudando. Você vê que não é os nossos planos, mais uma vez, né? Sempre os planos de Deus. Mas, e ver que é um chamado também, porque o senhor tem mais uma filha, né? E se fosse uma situação de genética ou predisposição, de imposição, ela seria, por exemplo, uma missionária, estaria aí. Mas não, ela é empresária, trabalha com o esposo, tem uma vida praticamente normal, porque eu vejo um pastor hoje com uma vida anormal, porque para mim é um chamado, é uma coisa excepcional na vida da pessoa, ela ter esse chamado, ser escolhido por Deus para estar na frente dos irmãos e pastorear as pessoas, pastorear os irmãos. Então, para mim é uma loucura, né? A pessoa fala, nossa, você é pastor, eu tenho esse chamado. Então, para mim é muito excepcional, é maravilhoso. Então, a gente vê que não é forçado nada disso, é um chamado mesmo, né, o seu? É um chamado, é algo assim, a gente não consegue explicar, né? Mas é pura ação do Espírito Santo. E o que ajuda muito também é a caminhada na igreja, desde pequeno ali na igreja, em contato com a palavra. Então, Deus já vai preparando todas as coisas. Verdade. O Francisco não veio de um lar, né, Francisco? Não. Cristão. Mas, mesmo no ambiente que ele estava, Deus já estava preparando você nesse ambiente para o ministério. Quem sabe, os planos de Deus ninguém sabe, para você servir Ele dentro desse ambiente, desse contexto. E uma capacitação que ele passou das experiências, né? Ainda que triste, a gente foi impactado aqui, ele contou um pouco, mas de alguma forma isso contribui para ele também estar usando disso, né? Dessa história de vida, de toda a experiência, dessa bagagem, de alguma forma, para também operar na nada vida ministerial, acontece, né, na nossa vida por acaso. Sempre tem um propósito. Embora a gente não entenda esse propósito no momento, né, mas lá na frente você vai entender por que essa caminhada, essa trajetória, as coisas que acontecem na nossa vida. Eu até falei na escola dominical, não lembro se foi domingo passado ou retrasado na aula, sobre a doutrina da providência de Deus. Né? Deus vai providenciando todas as coisas. Deus, Ele criou o universo, nos criou e Ele continua conduzindo a nossa vida. Verdade. Ele não criou e nos abandonou, não. Ele está presente na história, na nossa história, para que o propósito já decretado, já pré-determinado por Ele, possa se cumprir, possa se realizar. Vou fazer aqui uma propaganda dessa aula, foi da semana passada. Um cafezinho para a nossa equipe. Cara, eu achei que não ia receber passada, nada, cara. Eu achei que ia ficar aqui, só na água aqui, na água com essa gás. Essa aula, seu, tá lá no nosso canal. Se você está acompanhando aí hoje, não é inscrito no canal, obrigado, pode se inscrever no canal. E essa aula é Cristão na Hora do Aperto, Crente na Hora do Aperto. Crente na Hora do Aperto, Deus da Providência. Aí tá lá, essa aula tá lá no nosso canal. Então, fica aí o convite para você também acompanhar essa aula com o presbítero Alceu. Pelo que eu vi, eu não assisti essa aula, mas todo mundo que teve aí, que assistiu dessa aula, elogiou. Foi muito boa mesmo, modéstia à parte. Viu? Mas, assim, eu falo, cara, verdade. O cara, ele vai ser... uma das perguntas que os presbíteros nos fazem com relação ao chamado
eles perguntam, e a sua esposa, como é que compreende o seu chamado? Eu acho fundamental, porque o cara ele fala, eu sou chamado e tal, tudo mais, e a esposa fala, olha, eu não nasci para esse negócio, não. Eu não vou, não. Lá na frente, cara, o cara vai para o seminário, ele vai ter um trabalhão, cara. E assim, muitas vezes a minha esposa, ela me animava. Falava, olha, você não pode ficar batido assim, não. Deus te chamou, Ele vai fazer, e você vai estar no seminário. Foi Deus que te chamou, não foi? Eu, com aquele jeito meio murcho, falava, foi. Então, adianta você querer ficar, ai, nossa. Não, e ela, muitas vezes, ela me animou. Muitas vezes. Muitas vezes. E chegar lá no seminário, é um contexto assim, cara, é estudo atrás de estudo, e você fica com o seu mental cansado. E a esposa vem, chega e fala, ó, bem, calma que vai dar tudo certo, Deus ele está conduzindo todas as coisas. Tem dia, não sei com o pastor Robson, mas tem dia que eu chegava no apartamento, eu chego no apartamento, cara, a cabeça tá pesada, você fala, cara, parece que é uma aula interminável, parece que é um looping. Mas tem um detalhe também, assim, não sei se você tem desfrutado disso. Eu tinha, antes de eu ir, eu estava preparado para encontrar lá um ambiente bem hostil, muito acadêmico, e assim, sem esse desfrute de comunhão. E isso eu fui impactado, né, e fui assim, foi o contrário disso. Eu tive lá amizade, construí algumas amizades. É lógico que tem as divergências, né? Você está lá com pessoas que vêm de outras culturas, de outros contextos de igrejas, mas eu tive ali boas amizades, uma experiência assim, muito forte mesmo, de conhecer outras pessoas, outros ministérios. E teve uma frase que o professor Nielsen trouxe ali em uma das aulas, porque tinha dia que realmente você ficava ali, assim, muito conteúdo, cansado, e aí ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, não passe pelo seminário, mas deixe o seminário passar por você. Falou mesmo. E aí isso aí deu um sentido, assim, realmente, porque tudo que você está passando ali, por mais que os desafios, então tem aspectos que realmente são complicados, tem situações difíceis, mas tem muita coisa que vai estar acontecendo, moldando e sendo necessário para depois você lidar com isso na igreja, né? Então, às vezes, tem tanta disputa, crítica, né? Às vezes a gente vê umas coisas assim, mas às vezes a pessoa ainda não entendeu que aquele tempo que ela está ali é algo importante que Deus está promovendo para que ela passe ali. Verdade. E ela não ser ali, talvez aquela pessoa que fica criando problema, desafiando, porque tem disso, né? Às vezes alguma pessoa ali o problema, o negócio bate no dedinho dela ali, pronto, já vira. Não é isso, né? É aproveitar cada momento ali do seminário, crescer e confiar. Eu acho que essa frase pode ser usada também na igreja, porque essa passagem nossa pela vida, que Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui e viver esse momento de igreja, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é muito bom isso. Essa frase é maravilhosa, porque frase é boa. Não vamos passar pela igreja, deixa a igreja passar pela gente, deixa a igreja usar você e trabalhar pelo próximo. Na igreja, eu vou só falar assim, na igreja entender isso talvez seja mais fácil, porque na igreja você está ali, você vai ficar na igreja, né? É essa a ideia que você tem de estar ali vivendo e ficando na igreja. No seminário, às vezes as pessoas pensam assim, eu vou chegar agora, 4 anos e vou embora, então aqui só. Mas uma coisa que me choca é que vocês, por exemplo, pastores, vocês vão e já voltam com a cabeça de que talvez não vai ficar nessa igreja. Sim. Isso me deixa assim meio assustado, preocupado, né? Assustado. Eu falo, poxa, estamos aqui junto, estamos vivendo junto, é meu amigo. Eu escolhi esse amigo, não é igual a família que é seu irmão, mas é meu amigo. E aí ele vai deixar a gente e vai de boa. Mas às vezes na vida a gente isso tem me assusta, um conforto nesse aspecto, porque às vezes você está na tua vida achando que vai ser sempre assim, vou estar assim. Né? De repente acontece uma situação e muda. Eu tive muito isso na minha vida antes do passei seminário. Isso na pele, né, o senhor? Eu vejo o ministério pastoral, você está num trabalho, você trabalha num banco, numa repartição, você tem um chefe, né? Uhum. Você tem a diretoria. A diretoria chega para você e fala assim, você vai para Belo Horizonte. Você tem que ir, senão você perde o emprego. O chefe do pastor é o próprio Deus vivo. E ele que chamou, ele vai comissionar e vai falar, você vai para tal lugar.
E Ele já preparou esse local para que você chegue lá. Para a gente é meio estranho, porque a gente lida com tempo, com espaço, com cronos, né, cronômetro. Deus, Ele é atemporal. Ele já preparou todas as coisas e nós entramos na história. Então, o pastor, ele não fica onde ele quer. Paulo é um exemplo. Paulo queria ir para a Europa, não é isso? Aí um vento contrário levou ele para a Ásia, não é isso, Robson? Ele não queria ir para lá, né? Então é Deus quem conduz todas as coisas. Eu não entendia. De repente o Tiago estava aqui, adotou as 3 crianças, eu falei, nossa, eu vou crescer com os meus netos, vou jogar bola. Aí ele foi para os Estados Unidos. Deus já tinha um propósito, e um irmão da igreja, quando eu fui nos Estados Unidos, no final do ano passado, nós ficamos 30 dias lá. Ele dizendo assim, nós estávamos orando para um pastor, e Deus enviou seu filho para cá para ser o nosso pastor. Ele foi um enviado de Deus em resposta à nossa oração. O que eu vou falar? Seu, e você acha que, assim, a gente sabe e temos certeza que Deus conforta o nosso coração nos momentos de dificuldade, quando a família está relutada, nesses momentos assim, e você acha que você foi confortado por Deus? Não é uma perda, não chega a ser uma perda do seu filho, mas essa distância, porque para mim a distância das pessoas que eu amo, nossa, isso me corta o coração quando a gente fica muito distante de alguém e dá aquela saudade repentina. E você acha que você é confortado por Deus nesses momentos? Sim, eu acho que sim. Principalmente agora, é claro que não substitui. Eu falo com os meus netos pelo menos 3, 4 vezes por semana, né? E a minha neta, Eloá, ontem, falando com ela falou assim, vô, estou com saudade de você. E eu falei assim, mas a gente está falando aqui. Ela falou, não, mas eu queria estar junto com você. Nessa hora, cara, você se desmonta. Corta o coração. Você desmonta. Mas o que nos conforta é que a gente vai estar junto, se Deus permitir, ou vai para lá, ou eles vêm para cá. Não é a mesma coisa você tem a sua filha junto com você. De repente ela fala, pai, vou daqui a pouco, uns 8 anos, vou estudar fora. Cara, tenso. Essa questão de um pastor ele ser enviado para um campo, para um local distante, que a gente está falando aqui, o que acontece? Porque às vezes algo que não está no nosso controle, a gente fica... Não está no nosso controle, a gente fica desesperado. Por quê? A gente tem a tendência de ser controlador de tudo, até das coisas que nós vamos fazer. Não, olha, eu tenho meu dia cronometrado, tem não sei o quê. Só que quando Deus... Um exemplo, você pega o exemplo do próprio Jonas. Você vai para Nínive. O que ele foi fazer? Desceu no fundo do barco. O cara estava indo para outra cidade, cara. Então, ou seja, aquilo que está no nosso controle está tão confortável que aí chega um momento e fala... Eu falei ainda um dia para minha esposa, falei, e aí, você está preparado se algum dia Deus fala assim, Francisco, você vai para tal local. Você está preparado para isso? Ela falou, meu bem, olha, para onde Deus te mandar, eu tenho que ir. Porque não adianta a gente querer tentar controlar a nossa vida, porque até a oração do Pai Nosso fala sobre isso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se na oração do Pai Nosso, nós afirmamos isso, nós dizemos que a nossa boca, Senhor, seja feita a sua vontade, você pode fugir, pode ir para qualquer local. O Salmo vai dizer, olha, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Então, ou seja, Deus ele vai fazer com que o cara vá de qualquer jeito. Mas eu tenho um livre-arbítrio. Pois é, meu cara, aí é onde você descobre que o livre-arbítrio... Você vai entrar nesse para assunto. outro episódio, né? Outro episódio do livre-arbítrio. A gente já está pulando esse episódio há muito tempo. Eu não sei. Vamos preparar bem para falar disso. Eu tenho para mim que o objetivo, Francisco, que era a gente poder conversar, você tá ali trazendo a sua história, estando mais próximo da igreja de uma forma geral. Tem muitas pessoas que estão chegando, talvez não te conhecem, né? E essa oportunidade, eu acho que esse objetivo a gente alcançou, né? Com esse momento aqui, e fomos edificados em saber como Deus tem
como Deus operou na sua vida e como Deus tem operado. O nosso desejo é que Deus continue abençoando você lá no seminário, que essa frase que o Nielsen deve ter falado também, professor Falou Nielsen. várias vezes lá, cara. Então, Ele fala. que você possa desfrutar disso, de experiência ali no seminário, para a glória de Deus ali, colocando isso na prática no seminário, aliás, no ministério depois de sair do seminário. Não sei se o Felipe tem Só para algo... dar um contexto de quem pegou da metade ou até o final, a gente está com o Francisco, que ele é um seminarista da nossa igreja IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele foi enviado pela nossa igreja para o seminário de Campinas. Ele fez um vestibular que eu não sabia que tinha, né? Eu não sabia, você acredita? E é difícil, tá? É? Difícil. Olha que bacana, cara. Então tem que ter pelo menos um chamado e ter uma certa noção ali para conseguir entrar, né? tem que ter um monte de coisa, né? Ô, Felipe, Tem que ter um monte de coisa. não sei se tem um tempo, 2 minutinhos. Para o Francisco ir para o seminário, primeiro ele se apresentou no conselho. Falou, eu tenho um chamado. O conselho falou, vamos ver se esse chamado se confirma. 3 anos você vai ficar sendo observado pelo conselho e pela igreja. E já é nomeado um tutor, não é isso? Uhum. Para acompanhá-lo. Durante 3 anos. Como Quem aspirante, né? O Misael, que foi. Aspirina, Pastor né? Misael. Aspirante. 3 anos. Depois, Aspirina. Aspirina. ele é apresentado ao presbitério. E aí o presbitério, com algumas exigências, faz uma sabatina para ver se o envia. Então, 4 anos. Mas vestibular depois. Depois, mais 4 anos no ministério. Então, pelo menos 8 anos. E depois retorna, fica como Licenciado. um tempo ainda, 1 ano, 2. 2, até 2 anos, né? Ou é 3? Até 3, podendo renovar, né? Mas Podendo normalmente renovar. é no mínimo 1 ano. Então, se você vê, um ano. medicina são 6 anos, mais 2 de especialização, 8 anos. Para o pastor ser ordenado, são 8 ou 9 anos. Você vê? O médico, ele cuida interno, né? E o pastor, ele cuida do espiritual. E isso é fantástico para nós. O que a gente tem, eu não consigo explicar para os meus amigos que são de outras igrejas, que não são de nenhuma igreja. O que a gente tem é um privilégio muito grande no nosso país, ser a maioria cristão, mas o que a gente tem na nossa igreja, e eu ter conhecido essa igreja, essa denominação presbiteriana do Brasil, para mim, é impagável, sabe? São coisas que Deus me privilegiou mesmo, eu e minha família. Então eu agradeço a Deus por tudo isso, todo dia. Olha, a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu quero agradecer você que continuou até esse momento. Tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like para a gente engajar bastante esse vídeo. Aí também na descrição do vídeo tem o site da igreja, se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, né, quer participar, tem o endereço da igreja, tem também o nosso Instagram, Calvinamente Podcast, Calvinamente, né, só Calvinamente? @Calvinamente no Instagram. E, cara, eu não posso falar que é isso, porque esse episódio foi maravilhoso. Quando a gente fala é isso, Douglas, parece que foi pequeno, não foi aí, isso. Esse episódio foi... Tá tranquilo, Douglas chegou. Mais alguma coisa, Douglas? Quando eu falei do Douglas aqui, que ele é esse cara que não tem essa vaidade, que ele tem que estar em tudo, porque ele tem uma mão que ele coloca e o negócio acontece. E isso aconteceu aqui por conta do Douglas também. Tá bom? Quero agradecer toda a nossa produção. A Abdala fez isso pra gente hoje. Gustavo Fávero deixou no jeito. Fábio Vizentinho, o Thor, todo mundo. Eduardo Roberto Conceição, esperamos você aqui à noite com a sua gincana da UPH, né? Tem aí uma aula, tem bastante coisa legal. Então, não perde, gente. A gente vai estar aqui todo esse acampamento. Né? Esse episódio vai ser depois, mas é para você saber um pouco mais como é que é o nosso ambiente aqui. Alceu, muito obrigado por sentar aqui, colaborar com a gente. Obrigado a vocês. Tá bom? É sempre uma honra estar contigo. Você já é de casa do Calvinamente. Prazer é meu, uma Tá bênção. bom? Francisco, não vai fugir muito à obrigado. regra. Não vamos fugir à regra. Vai fugir, não? Não. Né? Muito obrigado pela tua presença. É uma honra estar aqui contigo. Tá bom? O carinho que a igreja tem por você também é da nossa parte. Robson, mais alguma coisa, meu irmão? Não, eu gostaria só de pedir para o Francisco fazer uma oração, como a gente sempre faz ali no estúdio, né? E agora a gente não vai fazer diferente, né? Pedir para que você ore pela nossa igreja, pelo podcast, por tudo que Deus tem feito aí, e nesse acampamento também, né? A gente está nesse contexto aqui, então gostaria de pedir que você fizesse essa Tá oração. ok. Agradecer essa oportunidade, porque estive aqui, né?
eu sou muito vergonhoso para essas coisas. Até para tirar foto com a minha esposa, eu sou vergonhoso. Minha esposa é uma briga para tirar uma foto, cara. Eu não tenho perfil fotogênico, mas agradeço a vocês aí e a Deus que me deu coragem para vir aqui para fazer esse podcast. Vamos orar então, né? Agradecendo a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, nós te somos gratos pela tão grande salvação com a qual o Senhor nos alcançou. Deus, obrigado porque o Senhor tem dado esses dons para homens ali na nossa igreja, ó Deus, com relação à parte midiática da nossa igreja, ajudado, ó Deus, a divulgar, a propagar muito mais o Evangelho, ó Deus. Agradecemos pela vida do Felipe, que está na dirigência, ó Deus, desse podcast, ó Deus, dos irmãos que têm trabalhado com ele. Te agradecemos também, ó Deus, pela vida do pastor Robson, que tem auxiliado ali, ó Deus, tem ajudado, tem servido no teu reino dessa forma, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, por esse acampamento, ó Deus, porque o Senhor conduz a tua boa mão, ó Deus, a tua providência sobre tudo isso, ó Deus, e não sabemos de fato como te agradecer e simplesmente nós dizemos obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por todos os trabalhos internos, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor continua fazendo no meio do teu povo, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque podemos ver sinais e maravilhas na vida de todos os nossos irmãos. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, que tem sido minha auxiliadora, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor tem nos ajudado até aqui, ó Deus. Então podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No nome de Jesus, amém. 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 Esse foi Calvinamente. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Um abraço. Abraço.